Olá, meus amados, mais uma vez, Urique Costa, canal Sem Fermento. A paz de Arruxo a todos. Desde já quero agradecer a você que tem assistido os vídeos, tem deixado o seu like. Quero agradecer também aí ao Urique Costa, que se inscreveu no canal. Peço que você possa ser edificado a cada vez que assistir um dos vídeos postado aqui. Também quero agradecer a você, canal Verdade em Verdade. Também Sandra Leite, uma cantora do meio gospel, cantora da Adventista, que também se inscreveu no canal. Sou muito grato. Que as mensagens aqui possam trazer luz ao entendimento. Então eu queria pensar com vocês a respeito do que a religião ela é capaz de fazer com a mente das pessoas. A pessoa comentou no meu vídeo dizendo que, alegando gostar dos vídeos da maneira da qual eu explico, assim, fico até lisonjeado, mas não sei explicar. Assim, tento todo dia explicar de uma forma melhor, mas as palavras são minhas, mas a vontade é do Salvador. Então ele está usando as palavras que saem da minha boca para alcançar o coração de um e outros. Então, que essas palavras possam de fato trazer entendimento, compreensão, luz aos olhos, para que haja revelação, ok? Aí essa pessoa comentou que nós seríamos julgados por Moisés. Bom, meu amado, nem Moisés, nem o que ele deixou escrito, ok? Quando a Bíblia se refere ali em João 8, que nós seríamos julgados por Moisés, Moisés é quem vos julga. Eu não julgo ninguém, Moisés é quem julga. Ali o Salvador se refere à lei de Moisés, porque a lei ela trazia condenação para quem não cumprisse. E não é diferente, ok? Então nem Moisés, nem as suas leis hoje têm influência sobre mim e sobre você. Primeiro, nunca teve. E se nós tivéssemos nascido naquela época, também ela não teria. Primeiro, a religião ela não ensina as pessoas a separar os pactos. O que eu vou falar aqui talvez te entristeça, mas o Salvador ele veio somente para o povo de Israel. Claro, existia uma promessa, existia o propósito do Salvador de alcançar os gentios. Tanto é que ele pré-anunciou o evangelho a Abraão. Abraão era um homem idólatra que habitava na terra de Ur dos Caldeus. E ali o nosso Criador chama Abraão. Abraão obedece e de Abraão ele decide fazer uma grande nação. Mas não é uma grande descendência, não é a descendência biológica, mas é a descendência da fé. Não é a descendência biológica de Abraão, mas a descendência da fé. Por isso Abraão é denominado como pai da fé. E aí essa pessoa falou assim, Moisés, né? Hoje nem judeu estão debaixo da lei para observarem a lei de Moisés, para andarem segundo o costume da lei de Moisés. E mesmo se eles quisessem, mesmo esses que se colocam debaixo da lei, saiba que espiritualmente isso não traz influência nenhuma sobre eles. Porque quando o Salvador morre, a primeira aliança ela foi abolida espiritualmente. Então nenhum sacrifício que se fizesse teria o efeito do qual tinha antes. Porque o sacrifício agora já tinha sido oferecido. O Salvador ele fez propiciação pelos nossos pecados, derramando o seu próprio sangue. Derramando o seu próprio sangue. Então não seria mais necessário o sangue de nenhum outro animal. Até porque o sangue dos outros animais nunca purificou nem justificou ninguém. Então, pessoal,
Você mais especificamente, que gosta de assistir meu canal, não se escandalize. Eu não aprendi isso de homem. Passei 21 anos lá dentro. Mas tudo quanto eu vi lá dentro, eu estou pregando diferente. Eu não estou pregando o que eu vi lá dentro, eu estou pregando o que eu estou vendo aqui fora. Então eu preciso te dizer algumas coisas. O Salvador já veio. E isso é maravilhoso. Você talvez se escandalize. E você está esperando o Salvador porque a religião disse. E você crê na religião. Ok? O diabo já foi destruído. Ah não, e o que nós vemos na igreja? Então vamos lá, vamos pensar. Bom, se você crê que o diabo não foi destruído, então você tem que crer que ele é onisciente, presente e potente. Mas por que Urique? Bom, primeiro, de manhã culto na Universal. Sai demônio, sai diabo! E se houver um outro culto em todas as Universal, ele está em todas elas. Mas não está só na Universal. Está na Graça. Está na Mundial do Poder. Está na Plenitude. E está em outras. Que eu nem conheço as nomenclaturas que eles dão. E está em outras. Em todas elas se expulsa o diabo. Ou seja, é um ser onipresente. Mas havia uma profecia que determinava... Primeiro, aqui na verdade não se refere a um demônio espiritual, a um diabo espírito. Se refere ao rei de Tiro. Mas aqui é onde eles pegam para dizer que ele se refere ao diabo. Tu era querubim, e a palavra querubim significa alguém que está ao lado. Alguém que está ao lado numa posição de destaque. Então, eu te convido, abre a sua Bíblia comigo e vamos ver uma promessa. Vamos ver uma promessa de que o diabo não existiria mais. Já que vocês dizem que é o diabo, então aqui tem uma promessa de que ele não mais existiria. E anota, Ezequiel 28. Versículo 28 e 19. Diz assim. Bom, aqui nós sabemos que está falando a respeito do rei de Ciro. Se você pegar do rei de Tiro, diz assim, ó, no versículo 11 tem uma epígrafe aqui, intitulada assim: outra lamentação contra o rei de Tiro. Então quer dizer que o diabo ele era rei de algum lugar. Tudo bem, eles pegam isso aqui para dizer que era o diabo, ok? Mas aqui você está vendo que era o rei de Tiro. Tiro era uma região localizada próxima ao Éden, bem no Éden mesmo, bem próximo, fazendo fronteira ali com o Éden. Mas não é o Éden aqui não, tá pessoal? Não é o Éden aqui antes de São João de Meriti não. 28 e 19. Aqui diz assim, ó: o filho do homem levanta uma lamentação contra o rei de Tiro. Diz-lhes, assim diz o Senhor: tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura, ok? Por isso eles dizem que aqui se refere ao diabo, mas tudo bem. Ainda que se refira ao diabo, então ele acabou, não existe mais. Porque aqui é uma profecia que declara exatamente essas palavras que eu estou dizendo. Vou pular aqui para o 19, porque eu quero fazer um vídeo mais curto. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto, jamais subsistirá. Ou seja, jamais existirá. Não mais existirá, jamais subsistirá. Ok?
Quando vai existir? Nunca mais, jamais, jamais, nunca mais. Bom, vamos fingir que aqui de fato seria o diabo. Vamos fingir que aqui seria o diabo. Se é o diabo, aqui tem uma profecia dizendo que ele não mais existiria. Ah, bom, está dizendo que ele não existiria jamais, mas ainda não se cumpriu isso. Vamos ver o cumprimento disso aqui? Abre sua Bíblia. João 19, não é as epístolas não, é o Evangelho de João, 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Bom, lá em Ezequiel 28:19, nós vimos que havia uma profecia a respeito da destruição do diabo, que ele jamais subsistiria. Ali era uma profecia. Quando que se cumpriu essa profecia? Quando o Salvador disse, depois de haver bebido o vinagre, ele disse: está consumado. E quando ele disse está consumado, ele quis dizer, não ficou nada por fazer, incluindo a profecia que referia-se à destruição de Satanás, que na verdade ali era o rei de Tiro. Mas tudo bem. Só que você chega na religião, você vê que não é um culto racional. Tem diabo aqui, aí tem diabo ali, aí tem diabo lá em Campo Grande, aí tem diabo lá em Paciência, tudo no mesmo horário. Aí tem diabo lá em Santa Cruz, lá em Oaíba, lá na Barra, lá em Copacabana, lá em Bom Sucesso, lá na Ilha. Vamos pular São Paulo, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Fortaleza, Ceará, São Luís, Maranhão, Tocantins, Piauí, Santa Catarina, Estados Unidos, Alemanha, França, Inglaterra, Canadá. Eu fui na América, fui na Europa, voltei para a América. Canadá, aí vamos pegar aqui, Japão, Oceania, África. Ou seja, ele está presente em todos os lugares. Um ser que não é onipresente se encontra presente em todos os lugares. Isso não é um culto racional. Sabe o que é isso? A operação do erro. Sabe por quê? Porque não creem no que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que aqui uma profecia, tu era... Vamos ver aqui, Ezequiel 28, só para a gente entender de novo. Olha só a quem se refere aqui, ó. Diz assim, ó: pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti fogo que te consumiu e te reduz a cinza sobre a terra, aos olhos de todos que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto, jamais subsistirá. Aí ele está dizendo aqui, né? Quem é esse aqui? Que ele era querubim da guarda. Querubim, gente, querubim. Então, sem a gente conhecer as palavras, por exemplo, quando alguém fala querubim, você pensa logo anjo e fica com o que eles dizem, vai procurar saber o que significa. Querubim é o título que alguém leva por estar ao lado. É o título de quem está do lado ali, numa posição de honra. Tu eras querubim, tu foi escolhido para uma posição de honra. Só que você se ensoberbeceu, se encheu de orgulho e começou a maltratar, a querer ser melhor do que eu, que te pus nessa posição. Mas tudo bem. Então, aqui havia uma profecia de que ele jamais subsistiria. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra,
diante dos reis te pus para que te contemplem. Então, ele andava em pedras afogueadas, ele era querubim. Eu estou procurando aqui essa palavra, mas não vai dar tempo não. Então assim, você depois lê Ezequiel 28. Então aqui o Salvador disse assim, está consumado. Quando ele diz está consumado, quer dizer está concluído, não ficou nada por ser feito ainda. Assim ele garantiu para mim e para você redenção, perdão de pecado e liberdade para estarmos debaixo da sua graça. Ele nos concedeu vida, liberdade, perdão, redenção. Ele nos reconciliou com ele de novo. Ok? Então, agora vamos ver profecia, cumprimento. Agora vamos ver a revelação. Hebreus 2:14. Hebreus 2:14. Daqui a pouco minha esposa está chegando e eu não gosto de estar fazendo vídeo quando ela chega, porque ela se sente acuada, mas tudo bem. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne. Bom, olha só. Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne. Você vai lembrar do meu vídeo anterior. Se você assistiu, você vai lembrar. Quem são esses filhos aqui? Aqui é filhos com letra minúscula. Então esses filhos aqui são espíritos. Oi? É isso mesmo, espíritos. Quais? Eu e você. Ué, como assim? Bom, visto que os filhos têm participação comum na carne, eu e você estamos participando na carne. Ok? Olha só, visto que os filhos têm participação comum na carne. Olha só o Hebreus 12:9. Olha o Hebreus 12:9. Hebreus 12, versículo 9. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar muito em maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos. Ou seja, ele é pai de quem? Pai espiritual é pai de quem? Pai dos espíritos. Romanos 8. Romanos 8, rapidinho, para a gente entender essa questão aqui. Romanos 8, 14 a 16. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal. Espera aí. É 8:14. Eu estou no 7. Não ia achar nunca. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ok? Aí ele diz assim, o 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clama Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, o próprio Espírito testifica com quem? Com a carne? Não, com o nosso espírito que está dentro de nós, que somos filhos de Deus. Então, visto que os filhos, voltando aqui para Hebreus 2, visto que os filhos têm participação comum na carne, então quem é você? Eu não conheço você. Você não é o que eu vejo. Eu não sou o que você vê. Essa minha aparência aqui, que talvez seja desconfortante para alguns. Essa aparência aqui que talvez assuste. Eu não sou isso. Eu sou algo que está aqui dentro.
provavelmente muito mais bonito do que isso aqui. Então, Hebreus 2,14, para a gente entender. Visto, pois, que os filhos, nós, visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, deste também ele igualmente participou. Quem é que veio? Por exemplo, ele fala assim, visto que os filhos. Lá em Romano ele diz que nós temos o Espírito dele, testifica no nosso Espírito que nós somos filhos de quem? De Deus. Aí, visto que os filhos têm participação comum na carne e sangue, ele também, ele quem? O próprio Deus, no corpo de quem? Do Nazareno. No corpo de quem? Do Nazareno. E por que ele fez isso? Vamos olhar. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que por meio da sua morte destruísse aquele que tem o poder. Por exemplo, aqui temos um artigo indefinido. Destruísse aquele que tem. Aquele. Aqui tá oculto. Aquele quem? Aí tem o artigo, aqui no caso o O está indefinido. Aquele que tem o poder da morte, a saber, agora ele não está mais oculto, o diabo. Ok? A saber, o diabo. Então lá em Ezequiel 28:19 havia uma profecia de que ele não mais subsistiria. Jesus disse, está consumado. E aqui Paulo tem a revelação dizendo que ele participou no corpo, assim como os filhos participam, para com um propósito de destruir aquele que tem o poder sobre a morte. Ele destruiu. Foi com esse fim que ele deixou a sua glória. Com esse propósito ele deixou o seu céu, deixou a sua glória, veio, habitou entre os homens e morreu mesmo não tendo pecado, com o propósito de destruir aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. E aí você vê nessas igrejas evangélicas, é um nojo, me desculpa o termo, é um nojo, o diabo está aqui, o diabo está ali. E sabe o que isso é? Não é um culto racional. E por que isso acontece? Porque eles estão entregues à operação do erro. Lembra que quando Saul, ele era visitado por um espírito maligno, mandado por Deus. Se eu não me engano é 1 Samuel 16. Capítulo 16, olha lá. Se não for 1 Samuel, você vai em 1 Crônicas 16, 1 Reis 16, mas eu tenho plena certeza, quase total certeza de que é em 1 Samuel, capítulo 16, olha lá, que quando ele estava angustiado, atormentado por aquele espírito que vinha a mando do Senhor, Davi tocava a harpa lá para ele, e ele ia se acalmando. Mas quem é que enviava aquele espírito? O próprio Deus. E o que acontece nas religiões hoje? Nas religiões nos dias de hoje? Deus entregou eles à operação do erro para não darem crédito na palavra. Abra sua Bíblia comigo em Hebreus, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 11. É o que tem acontecido no meio da religião. 2 Tessalonicenses 2, versículo 11. E por este motivo, vamos pegar um pouquinho mais abaixo. O 10. E com todo o engano de injustiça, os que parecem... pegar mais um pouco. O caráter do homem da iniquidade está. Com efeito, o versículo 7. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, aguardando somente que seja afastado aquele que o detém. Ok? Só para entender. Agora o 10. E com todo o engano de injustiça, os que perecem. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Eles não estão acolhendo
por amor de verdade, eles estão descartando, eles estão pisando na Bíblia, eles estão fazendo segundo as suas próprias vontades, segundo o seu próprio entendimento. E então vem o 11 e diz assim: e por este motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro para não darem crédito, para darem crédito à mentira. E aí você vai na religião, o diabo está aqui, a Bíblia está dizendo que ele está morto, ele está morto, ele está morto. E você está acreditando que o diabo existe. Qual é, meu irmão? Qual é, minha irmã? Você não está acreditando no que a Bíblia diz. Ele está morto. Não importa se o Papa, se o Malafaia, se o RR, se o Macedo, se qualquer um desses a quem vocês seguem, se o Ayrton Killer, se o Quadro, se o Quadrado, não importa, não importa qual homem diga para você que ele vive e que ele existe, é mentira. Vocês estão entregues à operação do erro para darem crédito à mentira que eles contam. E aí vem pessoas assistir meu canal e com medo de um diabo que não existe mais. O propósito do Deus que se encarnou em carne, como os filhos dele que participam na carne, que somos nós. Porque assim como nós participamos na carne, ele também veio e participou na carne. Quem veio? O Pai, e se manifestou como filho. E aí você vê: matei alguém, o diabo me usou, eu bebi, foi o diabo, bati na minha mulher, foi o diabo, não vigiei, não jejuei, não fiz oração no monte, não fiz campanha, não dei dízimo, não fiz pacto. Vocês estão entregues à operação do erro. Até quando vocês vão rejeitar a verdade? Paulo disse, Coríntios 10, 13, 1 Coríntios 10, 13, nenhuma tentação, vou abrir porque não lembro de cabeça, não nos veio nenhuma tentação senão humana, não há tentação de diabo. Tudo isso eles fazem para achar alguém a quem culpar, para não assumirem as suas próprias culpas. Paulo disse também, vamos ver, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além da vossa força. Pelo contrário, igualmente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Vamos dar uma olhadinha aqui, Romanos 7. Romanos 7, vem comigo. Romanos 7, 18. Para a gente chegar próximo aqui do fechamento. Porque eu sei, Paulo falando, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não o efetuá-lo. Então Paulo não falou assim: olha, se você me ver fazendo alguma maldade, foi o diabo. Não, na minha carne não habita bem algum, na sua também não. A sua carne deseja mulher, a sua carne deseja ter o que você não pode ter, a sua carne deseja ter o que é dos outros, e a minha também. A nossa carne, ela não se converte, e o Paulo diz que há uma luta constante, não precisa de diabo. E mesmo se ele tivesse, ele ficaria de braço cruzado vendo. Ele ficaria de braço cruzado, porque ele não precisa nem agir com uma carne dessa. Nós temos duas naturezas, uma espiritual e uma adâmica. Adão não era um homem espiritual, Adão era terreno, carnal. Ô meus amados, está na hora de nós crescermos. Então a operação do erro está aí acontecendo. O que Jesus não faz, um copo d'água faz. O que Jesus não faz, uma oração no monte faz. O que Jesus não faz, uma noite de jejum faz. O que Jesus não faz, uma vigília, um pacto, um voto, um compromisso. Vassoura, fronha, pé de coelho, chave da casa própria. É só isso. É tudo
vocês estão entregues à operação do erro. E você, meu amigo, saiba que Moisés não tem direito algum sobre sua vida, porque você foi comprado e redimido, lavado, justificado, santificado, glorificado por aquele que morreu e te comprou no madeiro. E aquele que te comprou no madeiro não aceita que ninguém venha e julgue você. Quem sou eu para julgar o servo alheio? Quem é você para julgar o servo alheio? Então, a operação do erro está aí diante dos olhos de vocês, só que vocês não conseguem ver, porque vocês estão entregues à operação do erro para darem crédito à mentira. Eles jamais diriam para você que o Salvador já veio, porque eles precisam do diabo. Eles nunca vão dizer para você que o diabo foi aniquilado. Havia uma profecia de que ele não mais existiria. Jesus disse: está consumado. Paulo tem a revelação e diz: ele veio, participou da carne junto com os filhos. Assim como os filhos participam da carne, ele também veio. Paulo está falando dos filhos, mas Paulo está falando daquele que é pai, que também participou na carne. E ele participou na carne com o propósito de destruir, aniquilar, por meio da sua morte, aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Se ele existiu, não existe mais. E se aqui há verdade, que as escamas dos seus olhos caiam, e que você passe a viver desfrutando da presença do Salvador como Maria, e deixando de ser como Marta, preocupada com os afazeres da religião. Marta: olha, Senhor, eu vim da vigília e mais tarde tem consagração, e daqui a pouco eu vou para o monte, eu vou orar, eu vou fazer voto, eu vou fazer campanha, eu vou jejuar, enquanto Maria está aí aos teus pés e eu aqui com os afazeres da casa. Aí Jesus fala para ela: Marta, pouca coisa é necessário, ou mesmo uma. Andas inquieta com tantas coisas. Será que... Olha só, Marta representa direitinho aqueles que vivem na religião, nunca chegam a uma perfeição. Nós somos perfeitos! No Salvador, eu e você somos perfeitos. Não olhe para a sua carne. Se você olhar para a sua carne, você vai ver suas imperfeições. Paulo disse: não habita bem nenhum em mim, nessa carne. Porém, no Espírito somos justificados e estamos aperfeiçoados nele. Colossenses 2, de 8 a 10. Então, vamos dar continuidade aqui. Aí aqui Paulo diz assim: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei, que é o mal. É a lei de que o mal reside em mim. Aí o pessoal viu, o mal está em Paulo, mas o mal aqui é o mal de Romanos 7,18. Não habita bem nenhum nessa carne. Então, para a gente fechar, João 4:24. 4:24. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Bom, pessoal, eu sei que às vezes você vai ao monte, aí você fala: não, estou indo no Espírito. Mas você está se colocando em risco, você está tendo um esforço físico. Você tem que estar naquele lugar, porque parece que dali Deus vai te atender melhor. Você não precisa buscar Deus onde Ele não está. Ou não sabeis vós que sois santuário? Você é o santuário. E saiba que Deus, Ele se encontra no santuário. E o santuário é você. Deus tem prazer de estar no santuário. Deus está em você e Ele tem prazer em você. E Ele gosta quando você reconhece que Ele está em você e você reconhece a sua soberania. Você reconhece o preço que Ele pagou lá no madeiro. Então, meus amados, abra os olhos, saia da operação do erro.
O diabo foi aniquilado, está escrito aqui. Ele mesmo se manifestou em carne para destruir o diabo. Então você vê João lá na frente, né, a epístola falando: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras. Tudo quanto ele fez foi desfeito. E não somente o que ele fez foi desfeito, como ele foi destruído. Então Deus é Espírito. Você não precisa se deslocar fisicamente para estar com ele em determinado lugar que a religião diz que ele está. Porque daqui eu falo com ele, ele está em mim, e aonde quer que eu vá, ele só não vai estar em mim quando eu entrar no templo. Ele vai ficar do lado de fora, olhando bem, né? Brincadeira, tá, pessoal? Ele está em você. Sabe aquela música? Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Então, pessoal, a religião, ela achou alguém que está morto para poder acusá-lo de todos os mal. Agora, só me diga isso, ele é onisciente? Não é, né? Nem se ele existisse. E se estivesse vivo. Mas tem diabo em todas as partes. Se tiver 1000 universal, quer dizer, se tiver 10.000 universal, tem 10.000 diabo, um em cada uma. E se tiver 10.000 plenitude, mundial, graça, é tanto diabo. Tem diabo para todo mundo. Escolha o seu. Ok? Bom, essa é a mensagem que eu queria deixar. Peço que vocês compartilhem, se inscrevam e ajude o canal a adquirir mais inscritos. Então, viva sem medo, viva com a consciência limpa. Você foi comprado por um alto preço. E aquele que te comprou, da mão dele ninguém arrebata. Se você estiver na mão dele, ninguém te arrebata de lá. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. E se você está nele, sinta-se tranquilo, feliz e alegre. E livre, liberte-se da religião, porque a religião ela está debaixo da operação do erro. E se você estiver lá dentro, você estará com a sua mente presa. Seu espírito está salvo, mas a sua mente está presa. A sua mente não está liberta. Por isso ele diz: conhecereis a verdade vos libertará. Libertará, não é salvará. Porque salvar, ele salvou lá no madeiro. Então eu prego a verdade aqui, não é para te salvar, não é para te levar para a vida eterna. Eu prego aqui para libertar a sua mente. Essa é a mensagem que eu deixo. A paz de Arusha, um beijo no coração de todos. Até a próxima, pessoal.